Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje então celebramos o 32º domingo do tempo comum, mas especialmente aqui no contexto do Brasil, nós celebramos então a solenidade de todos os santos e santas. Isso então para nos lembrar de que essa solenidade de todos os santos e santas busca recordar que não só alguns, mas todos e todas somos chamados a essa experiência da santidade. Santos e santas, na verdade, não são somente os canonizados, cujas imagens são colocadas também nas nossas igrejas. Santos e santas não são os que nunca pecaram, mas aqueles que aceitam serenamente as suas imperfeições e têm a coragem, então, de levantar-se depois de ter caído. Há santos e santas de todos os tipos. Alguns viveram fiéis a Deus por toda a vida e outros viveram longe de Deus por um longo tempo e depois se converteram. Alguns eram muito inteligentes e cultos e outros não sabiam nem mesmo ler e nem escrever. A santidade está ao alcance de todos, pois a graça de Deus é dada a todos, e todos podem também acolhê-la e fazê-la frutificar. Peçamos justamente a Deus, na liturgia de hoje, o dom da santidade, para que possamos amar a Deus sobre todas as coisas e aos outros também, na situação em que se encontram, nos abrindo então a essa diversidade. Quando tomamos o Evangelho de hoje, nos damos conta de que Jesus também, como Moisés, sobe à montanha e, sentado como mestre, comunica a nova lei aos discípulos, semente então do povo de Deus que ele veio renovar. No Sermão da Montanha, Jesus declara: felizes, porque Deus está ao seu lado e também do seu lado aqueles que nós consideramos infelizes. É uma revolução total, a sua revolução, ou seja, o reinado de Deus que está se aproximando. O Sermão da Montanha é a constituição do reino. Declara seus cidadãos, estipula sua condição, apresenta seus critérios. Os santos souberam acolher, mesmo sem dar-lhe nome, o dom do reino e o viveram com generosidade. Esse belo discurso de Jesus sobre as bem-aventuranças abre o longo sermão da montanha, que estão ali nos capítulos 5 a 7. A exemplo de Moisés no Sinai, Jesus também sobe o monte e, com o seu ensinamento, dá pleno cumprimento e sentido à lei. O discurso das bem-aventuranças não é simplesmente uma bela poesia, é um projeto de vida. Um projeto de vida de Jesus e também para quem quer segui-lo. Em todo o Novo Testamento, vamos encontrar mais de 50 bem-aventuranças. A mensagem do Evangelho, mesmo na perseguição, não pode nunca deixar de ser uma proposta de felicidade para seus seguidores. Então, a comemoração de todos os santos e santas também nos recorda a nossa vocação, o nosso chamado à santidade. O Pai Santo nos quer santos e espera que não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. Todos somos chamados a ser santos, vivendo então com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra, nos dizia, então, nos afirma o Papa Francisco,
para que a gente também se volte a essa graça. Deus não quer que vivamos uma vida sem sentido, sem alma, sem razão de ser, sem alegria. O tempo em que fomos chamados a viver e o lugar aonde a mão de Deus nos plantou são exatamente o contexto onde somos chamados e chamadas, então, a abraçar a nossa vocação à santidade. É ali. E não em outro lugar que se encontra a ocasião mais oportuna para a nossa santificação, para desenvolvermos o melhor de nós mesmos. É na rotina de cada dia, nas ocupações diárias, que cada um de nós é chamado a santificar-se e a santificar também o mundo. No livro do Apocalipse, as pessoas santas recebem a marca do Deus vivo em sua fronte. Isso é igual a consciência. No entanto, no mundo atual, quase não se fala de consciência. Tudo reduzido à emoção, ao coração. Muitas pessoas, ao fazerem uma escolha ou tomarem uma decisão, não consultam sua consciência, mas sim as emoções que sentem no momento. Por isso erram muito. Ferem e são feridas. Por outro lado, a consciência é o lugar da nossa liberdade e da nossa responsabilidade. É a partir da nossa consciência que podemos superar o mero reagir ao que nos acontece, então, para tomarmos a decisão que nos é pedida, em vista, então, de lidarmos da melhor forma com o que nos acontece no dia a dia. O caminho da nossa santificação passa pelo Evangelho e também pela nossa configuração a Jesus Cristo, o Santo de Deus. Nesse sentido, o Papa Francisco nos recorda que para viver o Evangelho não podemos esperar que tudo à nossa volta seja favorável. Muito pelo contrário. O mundo em que vivemos está em profundo desacordo com os valores do Evangelho, o que significa que se quisermos nos configurar então a Jesus Cristo, teremos que lidar com o desprezo, a indiferença ou até mesmo a perseguição por parte do mundo. É por isso mesmo que o Papa Francisco afirma mais uma vez: abraçar diariamente o caminho do Evangelho, mesmo que nos acarrete problemas. Isto é santidade. Em outras palavras, quem busca sua santificação não segue a direção do vento, mas orienta-se por uma meta. E não deixa de caminhar na direção dessa meta só porque os ventos são contrários. Assim como nós, Jesus percorreu seu caminho de santificação, de plena conformação da sua vontade humana à vontade do Pai. Ele deixou esse caminho descrito para nós nas bem-aventuranças, as quais devemos entender como atitude de vida. Ser pobre em espírito, isto é, viver na absoluta dependência de Deus e na confiança em seu amor. Ser aflito, no sentido de deixar-se afetar pelo sofrimento alheio. Ser manso, aprendendo a lidar consigo mesmo e com os outros. Ter fome e sede de justiça, no sentido de não desistir de ser uma pessoa justa e de trabalhar em favor, então, daqueles e daquelas, daquilo que é justo. Agir com misericórdia, para consigo mesmo e para com os outros. Ser puro de coração, tendo reta intenção e valorizando o bem que habita em cada pessoa. Promover a paz, desarmando-se e ajudando os outros a se desarmarem no relacionamento cotidiano. Suportar,
ser perseguido ou criticado por ser uma pessoa justa. Enfim, suportar ser perseguido ou criticado por servir a Jesus e a causa do Evangelho. Enfim, devemos ainda recordar um outro aspecto importante para o nosso caminho de santificação. Não podemos propor-nos um ideal de santidade que ignore a injustiça deste mundo. As pessoas santas não são aquelas que se mantêm distantes da dor humana, pelo contrário, são aquelas que enxergam onde há injustiça e se colocam na defesa dos injustiçados à semelhança de Jesus. Não por acaso nos foi dito no livro do Apocalipse que então nós também precisamos, no dia a dia, mudarmos essa atitude. E como eu dizia, nessa realidade, o que nós encontramos lá é de que os santos vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Enfrentemos com coragem, as tribulações que nos são propostas pela vida, consequência da nossa busca em nos santificarmos e vivermos segundo o Evangelho de Jesus. Meus santos e minhas santas, as bem-aventuranças são, na verdade, a carta magna de Jesus, o itinerário catequético dos seus seguidores. São a reviravolta à mentalidade egoísta do mundo e dos dominantes. Jesus nos ensina uma nova lógica, inverte a pirâmide social. Valoriza aqueles que o mundo julga infelizes e inúteis. E nos ensina que não viemos ao mundo para sofrer, viemos para um projeto de felicidade. O convite está feito. Felizes de vós. Aqueles que o mundo exclui agora são os preferidos de Jesus. Eles já participam do reino dos céus. O convite final é de festa. Alegrai-vos e regozijai. Celebremos todos os santos e santas, aqueles que hoje são bem-aventurados, porque em vida exercitaram pelo menos uma das bem-aventuranças. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença do Senhor como de costume. Recolho-me imaginando o monte sobre o qual Jesus fala às multidões. Peço aquilo que quero. Compreender o mistério do Senhor que pensa diferente de mim e também o porquê ele pensa diferente. E buscando tirar proveito, paro em uma palavra e vejo a beleza e considero como Jesus a vive. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.